noite, queridos irmãos da Igreja Batista do Jardim Oriental. Sou o pastor Gease, alguns de vocês já conhecem, estive pregando aí agora há pouco tempo, no aniversário da igreja, e quero aproveitar primeiro esse momento para agradecer o apoio de vocês a se unirem a mim nesse projeto de revitalização de igrejas na França. A igreja já está me apoiando financeiramente. Esses recursos têm sido úteis para a regularização de documentação e eu agradeço muito a vocês por se unirem a nós nesse projeto. A igreja na França passa por uma situação, por um momento agora muito difícil. Há muitas igrejas fechando, são poucas igrejas, muitos templos estão sendo vendidos, outros simplesmente são fechados e não funcionam. Um amigo meu foi à França e na cidade onde ele estava procurou uma igreja. Quando ele chegou lá, a igreja estava lacrada, não funciona mais, os vizinhos não sabem falar nada a respeito da igreja porque ela já não funciona há muito tempo. E isso se refere a toda a Europa. A Europa que foi o berço da teologia protestante, hoje é a sepultura das igrejas. As igrejas fecham na Europa. Na França, como eu falei agora há pouco, são poucas igrejas e dessas poucas, 75% só tem idosos. Não há adolescentes, nem crianças, nem jovens, de modo que há algumas igrejas na França que, se não houver um trabalho urgente de revitalização com pastores, novos pastores, trazendo novas pessoas, jovens, adolescentes e crianças, a vida útil dessas igrejas, podemos dizer assim, de 2 a 5 anos. Ou seja, a igreja na França, que se não houver uma revitalização, em 5 anos ela fecha as portas, porque os idosos estão morrendo, não vai ter quem dê sequência ao trabalho. E muitas delas, ou algumas delas, são lideradas por pastores igualmente idosos e aposentados, que só estão lá para que a igreja não feche as portas definitivamente. De modo que a situação da igreja na França clama por apoio urgente, e nós brasileiros temos a chance de apoiar a igreja europeia, a igreja francesa. Algum tempo atrás nós precisamos do apoio de missionários franceses e americanos. Hoje é a nossa hora de contribuir com eles, dando o nosso apoio, dando a nossa contribuição. Para vocês terem uma ideia da situação espiritual da França, há algumas igrejas que têm jovens, das poucas que têm jovens, algumas delas os jovens nem creem em Deus. Há uma igreja protestante na França em que os jovens que participam do grupo de louvor, que cantam, que oram, depois reunidos com pessoas que nós conhecemos, falaram que não creem em Deus, não creem na Bíblia, a Bíblia é apenas um livro de contos, e eles estão lá na igreja apenas porque gostam da comunhão, mas não creem em Deus. Essa é a situação de boa parte das igrejas na França. Há uma faculdade de teologia muito importante e tradicional do século XVI, no sul da França, cujo reitor também é ateu. Imaginem, uma faculdade de ensino teológico, o seu dirigente, o seu diretor não crê em Deus. E aí, por aí vai. De modo que nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, para essa realidade. E eu me senti tocado por Deus para dar minha contribuição à Igreja da França. Eu agradeço a vocês por estarem conosco nesse projeto. Portanto, peço que vocês orem por nós. Precisamos levantar recursos agora para a viagem. Precisamos do apoio em oração para o nosso sustento lá, de um modo geral. Não apenas financeiro, mas em todos os sentidos. O trabalho, que certamente é muito difícil. Uma pessoa que conhece o trabalho na Europa disse que, para mim, que o sentimento que ele tem por mim da França é de pena, por causa da situação da igreja na França. Mas eu me sinto motivado, mas eu conto com as orações de vocês. Então, orem pela igreja na França, para que Deus envie pastores para a França, para que as igrejas, para que jovens, adolescentes e crianças sejam agregados às igrejas na França, para que a igreja da França soerga. Não é somente a África que precisa do Evangelho. A África precisa do Evangelho, mas o problema na África, maior do que na Europa, é um problema humanitário. É verdade que a França não tem a carência humanitária que a Europa tem, mas é possível que a carência do Evangelho hoje na França, na Europa, seja maior do que na África. Porque na África, apesar de todas as dificuldades que existem no ponto de vista humanitário, as igrejas crescem. Na França não há problemas humanitários, como há na África, mas lá as igrejas fecham a porta, são lacradas, as pessoas não podem divulgar sua fé. Há cidades na França em que, se alguém for flagrado pregando o Evangelho publicamente, pode ser preso. Que a França é um país laico, é proibida a divulgação pública de qualquer fé religiosa.
E isso prejudica o cristianismo, porque o cristianismo tem por meta a sua expansão pelo mundo. E se algum cristão for pego evangelizando, pode ser preso. De modo que nós temos que nos importar com isso. Outra coisa é que os estudantes são proibidos de levar a Bíblia para a escola. Ou seja, o aluno não pode ir para a escola, abrir sua mochila e colocar uma Bíblia. É proibido levar a Bíblia para a escola na França. De modo que a situação espiritual na França exige a nossa atenção, nosso empenho, nosso amor, nossa dedicação e nosso investimento. Então agradeço mais uma vez a Igreja Batista do Jardim Oriental por ter se unido a nós nesse projeto. Peço que continue orando por nós. Para nós vai ser confortante saber que, embora estejamos longe, há igrejas orando por nós. Então agradeço muito, mais uma vez, a Igreja Batista do Jardim Oriental, na pessoa do meu amigo pastor Vanderlei, meu amigo, grande amigo meu, que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, que a igreja cresça e prevaleça, e quero continuar contando com o apoio de vocês, porque nós não podemos estar lá sozinhos. Precisamos ter igrejas por trás nos apoiando, nos sustentando, nos animando, nos dando sua mão, nos dando sua cooperação. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.